Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Guerra, do canal Ricardo Guerra, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o joinha se você gostar do vídeo, compartilhe esse vídeo aí com a sua rede de amigos e também se inscreva no canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo resposta, né, a esse perfil fake aqui, ó, perfil fake Sonic Blau X. Esse cara aqui é uma testemunha de Jeová. E o motivo dele esconder o rosto aqui é porque a torre de vigia ela não aprova, né, o trabalho dos apologistas TJ. E ele me falou que é apologista, né? Ele falou, vai mexer com apologista. Então eu suponho que ele é apologista, tá? E aí, então ele tem que esconder o rosto, né? A torre de vigia chama esse pessoal aí de irmãos imprudentes. Lá no Ministério do Reino, qualquer coisa deixa é de 2007, se não estou enganado. Qualquer coisa eu deixo a referência para vocês, tá? E também diz que eles não são autorizados a fazerem grupos de debate ou estudo independente, tá? Então é por isso que é melhor manter o perfil fake, né? É por isso que perfis como do Queruvim, Resistência TJ, que hoje até não está mais nativa, né? São pessoas que se mantêm sempre anônimos, né? Porque sempre vão ter problema. Bom, esse Sonic Blau ele tem comentado em um vídeo do Arena Apologética, no qual eu debati com uma testemunha de Jeová, só que a testemunha de Jeová também está desassociada, mas ela está defendendo os ensinos da torre lá no canal com muita veemência. E nós debatemos da última vez sobre a data da destruição de Jerusalém, que historicamente, né, todos sabem, todos os historiadores do mundo defendem como o ano 587 a.C., e a Torre de Vigia, ela defende a data 607, que está 20 anos antes, com uma única finalidade, que é salvar a falsa data de 1914. Então, para salvar a falsa data de 1914, eles precisam da falsa data de 607, por isso não pode abrir mão, né? Inclusive, nessa quinta-feira agora, eu vou debater, né, o segundo tempo aí do debate com o Adriano. Nós falamos sobre 607, agora nós vamos falar sobre 1914. Próximo dia 25, quinta-feira, às 20 horas, no canal Arena Apologética. Então, quem não viu o primeiro, eu vou deixar aqui o link, e não perca o segundo, porque está sendo muito legal a série, tá? As testemunhas de Jeová sempre estão por lá comentando, e vocês sabem que testemunha de Jeová não pode admitir que a doutrina oficial está errada. A única forma dela assumir que está errado, e ainda assim ela não vai dizer que está errado, ela vai falar que é uma nova luz, né? É se o corpo governante ele mudar a doutrina, aí eles todos vão aceitar, vão assinar embaixo, não precisa nem de ter explicação bíblica. Se o corpo governante falar que está errado, então está errado, tá certo? Mas essa doutrina aí vai ser difícil, o corpo governante abrir mão por causa que tem uma questão de autoridade envolvida nela. Bom, Sonic Blau ele fez vários comentários lá, e nós vamos aqui para um desses comentários, porque infelizmente não dá tempo de comentar tudo. Esse vídeo aqui não é para ser um vídeo longo, né? Então nós vamos pegar uma parte do comentário, até porque o Sonic Blau ele editou esse comentário, né? Eu fiz o print antes, sabendo que ele faria essa edição, porque ontem ele me falou isso, e eu falei para ele que eu ia mostrar que ele estava errado, e eu mostraria através de um vídeo, como estou fazendo agora, e eu sabia que ele ia ter que editar a sua resposta. Então, por isso eu fui lá e fiz o print antes, né? E aí, ele sabendo o que viria pela frente, ele foi lá, realmente você tem razão, né? E tal. E, entre aspas, humildemente, ele reconheceu o seu erro. Mas vamos dar uma olhada aqui para vocês verem o nível da argumentação, né? O nível da do conteúdo, assim, vamos dizer assim, do palavreado, né, para vocês verem, até para dar um pouco de risada comigo aqui também, que de vez em quando é bom, né? Bom, então o texto diz o seguinte: agora você fala que eu não levei em conta o contexto de Jeremias 29:10. Antes de eu esfregar o contexto para você, me permita destacar essa pérola. Ó, interessante, então ele vai esfregar. Ó, o tanto que é polido, né, o palavreado do rapaz. Ele vai esfregar o contexto na minha cara, e ele fala aqui que tem uma pérola minha, né? E a minha pérola seria a seguinte: o próprio contexto indica que os 70 anos já estavam em andamento. São palavras minhas, tanto que está entre aspas, né? E de fato estavam, tá? Olha só, o kkkkkkkkkkkk, meu Deus, né? O menino ele assustou, porque isso aqui é problema para eles, né? Então ele não se deu conta. Então ele falou assim, ele propôs para nós analisarmos o contexto. Vamos dar uma olhada então no que ele disse, né? Jeremias 29 foi proferido antes da destruição de Jerusalém? Sim, sim, o Sonic Blau. Até você já sabe disso agora, né? Agora você já sabe. Depois daquelas duas respostas que eu te dei lá, né? Você foi obrigado a voltar lá e olhar, né?
Faz isso não, mano. KKKKKKK. Então vamos olhar, que bom, né, que ele colocou o contexto aqui, que não nos dá o trabalho de abrir o texto e olhar. Vamos olhar o que ele diz aqui. Jeremias 29, 1 e 2. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos anciãos que restaram entre o povo exilado. Note que ele colocou isso aqui de forma grifada, né, com esses dedinhos aqui apontando. Aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo a quem Nabucodonosor havia levado de Jerusalém para o exílio em Babilônia. Quando ele coloca aqui esse a todo o povo, ele quer dizer que todo mundo que estava lá em Jerusalém, em Judá, foi levado para a Babilônia. Né? Não entendeu o contexto, né? A quem Nabucodonosor havia levado de Jerusalém para o exílio em Babilônia. Então ele sempre está fazendo questão de colocar essa palavra exílio, exilado aqui em evidência, né? Porque ele tem uma finalidade. Depois, ou seja, depois do exílio, né? A palavra aqui novamente em evidência, depois o rei Jeconias. E essa parte aqui, eu acho que ele não conferiu lá, né? Na verdade, quando eu vi isso aqui, eu cheguei à conclusão que ele nunca leu o fundo histórico, que é segundo Reis 24 e 25 e também segundo Crônicas 36. Ficou muito claro aqui para mim que o Sonic Blau nunca leu esse contexto. Agora ele deve ter lido, né? Então, depois de terem saído de Jerusalém. Segundo Crônicas 36, ele faz questão de citar 2 versículos lá no final, na verdade até um pouco mais, uns 4 ou 5 versículos, que ele acredita que ajuda a tese dele, né? Mas ele não leu o contexto e ele cometeu essa gafe. Por quê? Porque qualquer pessoa que conhece esse assunto sabe que Jeconias é outro nome de Joaquim. Joaquim reinou por 3 meses em Jerusalém. Depois disso ele foi para o exílio, né? Ele foi para o exílio junto com todo mundo e ainda seguiu 11 anos do reinado de Zedequias, o último rei de Judá. Então é simples assim, o senhor Sonic Blau. O senhor não sabia disso, não? Precisou dar uma consultada lá, né? Olha só, o senhor escreve aqueles textos daquele tamanho lá, só com esse blá 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 do corpo governante para vocês e não vai lá conferir o contexto histórico? Que coisa feia, hein? Aí passa vergonha, passa vergonha. O senhor me perguntou se eu queria passar a vergonha que eu estaria passando em 70 vezes no cartão. O senhor admitiu que daqui para frente tem 80 anos, né? E se o senhor não sabe, ainda tem uma outra deportação anterior a essa. A Torre de Vigia fala que não, né? Mas é só você ler lá em Daniel capítulo 1, versículo 1 e 2, que a Torre de Vigia dá uma explicação muito desconcertante, né? E para corrigir o problema, a coisa fica pior lá no capítulo 2, versículo 1, que coloca Daniel lá na corte de Babilônia, já no 2º ano de Nabucodonosor. Eu espero que o senhor comente alguma coisa sobre isso, que o senhor vai passar a mesma vergonha que o querubim passou quando ele fez isso, tá? Que eu já debati esse assunto com o querubim, né? Que é outro apologista aí. Então eu espero que o senhor faça isso para o senhor também passar vergonha. Mas o fato é o seguinte: então, do primeiro exílio para a Babilônia até o retorno dos judeus, nós temos 19 anos. Então, não são 70 vezes no crédito, são 90 vezes no crédito, porque o senhor quer prolongar aí o domínio de Babilônia em 90 anos, né? Então você vai ter que passar aí essa vergonha em 90 vezes no crédito. Não tem problema não, eu passo, tá? O Atafone, eu falei para ele que ia passar no crédito ou no débito, do jeito que ele quisesse. Se for uma brincadeira que ele mesmo fez, eu só repeti aquilo que ele fez. E agora ele está tentando desesperadamente resolver, né? Aquela besteira que ele falou, né? Na verdade não foi tão besteira assim, não. Ele até falou muita coisa correta. Ele só errou por 2 anos ali o início do reinado de Nabucodonosor, mas ele foi até correto. Só que aí depois eu achei até nobre, né? Ele levou na esportiva, né? Achei humilde, agora ele fica com essa coisa aí de que nós não entendemos o que ele diz. Ô, Atafona, não faz isso não, cara. Tinha achado nobre a sua atitude, agora o senhor vai fazer isso. Mas não acabou não, gente. Espera aí, ó. Olha só o que o Sonic Blau comentou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eita, esse trem aqui de vez em quando ele não nos atende aqui, né? Mas vamos lá. Não é possível, vou deixar pequenininho mesmo, espero que vocês estejam conseguindo ler aí. Não é possível que você soltou uma pérola tão preciosa. Obrigadíssimo. Eu que te falo obrigado, meu amigo. Muito obrigado. O Atafona me ajudou no dia do debate do dia 19, agora o senhor está me ajudando, quem sabe, né? A gente pode até usar isso no dia 25 se precisar, né? Eu acho que não vai precisar não, porque 607 ficou no passado, né? Agora a gente vai falar sobre 1914. Acho que não precisa, não. É claro que a carta foi depois do exílio. É claro, né? Do exílio, que está 11 anos antes da destruição da cidade, né? Mas vamos assumir sua interpretação estapafúrdia por 1 minuto.
Então, segundo o contexto, o povo já estava exilado, cativo em Babilônia antes da destruição dela? Sim, sim, senhor. Parte do povo foi enviado no primeiro ano de Nabucodonosor, e a outra parte, na verdade, até no ano de ascensão, né? E a outra parte foi levada no sétimo ano de Nabucodonosor. Então nós temos uma deportação em 605, outra em 597, outra em 587 a.C. Lembrando que os anos são decrescentes aqui, tá? Então, a interpretação estapafúrdia é minha ou é sua? Me responda aí, Sr. Sonic Blau. E aí continua. Faz outra pergunta, né? A cidade estava vazia quando foi destruída? Não, o senhor não leu o contexto, senhor Sonic Blau. O senhor não foi lá em 2 Reis 24, 25, 2 Crônica 36, que o senhor gosta de usar só o texto isolado lá, que o senhor acha que ajuda? Aí dá esse problema, né? Que pena, né? Apóstatas, vocês são lindos. Tem outra pergunta aqui. Ó. Jeremias profetizou algo futuro que já estava em cumprimento? Não, ele não profetizou algo futuro que estava em cumprimento. Ele falou de 70 anos que de fato já tinha começado o domínio de Babilônia, né, no passado, e se estenderia até a queda de Babilônia em 539. Depois disso, eles não continuaram servindo o rei de Babilônia. Eles continuaram servindo o rei da Pérsia. Ele governava a Babilônia. Mas o Império Babilônico, aquele que fala lá no livro Profecia de Isaías, Uma Luz para Toda a Humanidade, ele acabou em 539. O senhor lembra? Ela fala que depois desse domínio, depois desse período de 70 anos, esse domínio desmoronaria. Então não adianta querer consertar, né? Querer dar uma explicação distorcida para Jeremias 25:12 que não resolve o seu problema, tá? E aí continua, apóstata, vocês são lindos, obrigado, obrigado, obrigado. Deixe-os falar que eles mesmos se complicam. Você se complica, você quer dizer, né? Você se complica. E o texto continua. Prosseguindo, vou ter que deixar menor aqui, porque não vai dar, eu não sei por que não está dando certo. E prosseguindo, é impossível sustentar a tradução para a Babilônia com o contexto de Jeremias 29, como você tem problema de vista, segue novamente. Ainda bem que você colocou aqui de novo, né? Jeremias 29, o povo que fiz ser levado de Jerusalém para o exílio em Babilônia, cidade para onde os exilei. Então, volta lá, leia o contexto. Mas você já fez isso, né? Você já reconheceu, né? Humildemente, né? Ainda bem que o senhor fez isso, tá certo? Então, vamos lá. O contexto deixa claro que a punição de Jeová é entregá-los ao exílio babilônico. Portanto, não há margem para traduzir 70 anos de exílio para a Babilônia. Não é 70 anos de exílio para a Babilônia, é 70 anos do domínio de Babilônia. E aí, nesse período, tem o exílio, tem a desolação. Agora, eu acho que o senhor já está entendendo, né? Mas sim em Babilônia, conforme a própria interlinear do Bible Hub. Tem várias outras interlineares. Só eu mostrei 3 lá no meu debate com o Adriano. E essas 3 que eu mostrei falam para a Babilônia. Inclusive, se o senhor quiser, eu dou 7 referências ou mais, 10 referências de hebraístas comentando esse texto, todos eles falando que esse texto ele se refere ao período do domínio de Babilônia. Então, infelizmente, o senhor não conseguiu atingir o seu objetivo. E talvez agora, senhor Sonic Blau, o senhor já tenha entendido que com isso aqui, o senhor se refutou em relação à pergunta número 2, que a pergunta número 2 era se o capítulo 27 de Jeremias ele indicava se o domínio de Babilônia começou antes ou depois da destruição. Como o senhor sabe, Jeremias 27:1 diz que aquela profecia foi dada no princípio do reinado de Joaquim, alguns manuscritos falam Zedequias, e ali fala que Jeová já tinha entregado, ele fala, eu entreguei vós, né, essas nações nas mãos do rei de Babilônia, continuai servindo, aí versículo 8, olha, a nação que não servir ao rei, sobre esta virá a peste, a fome e a espada. Então a calamidade, ela só viria a partir da rebeldia. Eu espero que agora o senhor tenha entendido, e agora o senhor decide aí, como o senhor quer passar essa vergonha, se é no crédito ou se é no débito, né, como o senhor viu o domínio de Babilônia sobre as nações nessa interpretação bizarra sua, seria de 90 anos, né, porque ele começa cerca de 20 anos antes da destruição da cidade de Jerusalém e não no começo da destruição. Eu espero que o senhor reflita melhor, né? Pare com esse tipo de linguajar aí que não está te ajudando em nada, né? Que seja um pouquinho mais humilde. E quem sabe a gente pode falar, se o senhor quiser também, nós podemos fazer um debate sobre esse assunto no Arena Apologética. Fica o desafio para o senhor. Um grande abraço e até a próxima.